Eu fico com a casa e a empresa, ele fica só com as ferramentas. Meu nome é Cal. Tenho 32 anos e acabei de ver minha irmã Penélope anunciar minha herança como se estivesse lendo uma lista de compras. A sala de reuniões do escritório de advocacia Henderson parecia ficar menor a cada risada depois das palavras dela. Meu tio Wesley riu. Minha prima Brooklyn balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. Até minha tia Catherine sorriu por trás da xícara de café. Penélope estava sentada na minha frente. Seus dedos bem cuidados batiam na mesa de mogno. Ela usava seu melhor terno, aquele azul marinho que comprou para entrevistas de emprego que nunca fez. O diploma de marketing estava pendurado na parede há 8 anos, mas ela passou a maior parte desse tempo planejando o que faria quando a empresa de construção do meu pai se tornasse dela. Pobre Cal, ela disse, olhando em volta. O papai sempre dizia que você era bom com as mãos. Pelo menos vai ter algo para lembrar dele. O advogado, Sr. Garrison, ainda não tinha falado nada. Sentado à cabeceira com uma pilha de documentos, seu rosto era impossível de ler. Eu o conhecia desde os 12 anos. Ele cuidou de todos os contratos, registros e documentos legais da empresa do meu pai. Sabia coisas que a família não sabia. Fiquei calado. Foi o que aprendi a fazer com o tempo. Deixava Penélope falar enquanto eu trabalhava. Ela falava de planos de expansão e novas oportunidades em jantares de família. Eu era quem realmente coordenava as equipes, fechava contratos e mantinha os clientes satisfeitos. Mas hoje, sentado ali, ouvindo ela dividir o legado do meu pai como se fosse um jogo de cartas, algo parecia diferente. As ferramentas que ela mencionou tão casualmente não eram só martelos e serras. Eram equipamentos de precisão, valendo mais que o carro dela. Instrumentos a laser, máquinas sob medida, moldes de concreto especializados que levaram anos para serem aperfeiçoados. Equipamentos que exigiam licença, certificação e experiência. Penélope visitou a oficina 3 vezes nos últimos 5 anos. Em todas, reclamou do barulho e da poeira. Nunca segurou uma planta. Nunca falou com um subempreiteiro. Nunca passou um dia inteiro garantindo que uma fundação fosse feita direito. Mas a família via o terno dela e ouvia sua voz confiante falando sobre lucros aprendidos em livros. Viam minhas roupas de trabalho e achavam que eu era só mais um operário com o nome do meu pai. O Sr. Garrison pigarreou e abriu a pasta. Algo em seu olhar me fez endireitar. Depois de 30 anos de advocacia, ele sabia esconder emoções. Mas hoje percebi um brilho nos olhos dele. Um olhar que parecia antecipação. Meu pai fundou a Bennett Construction há 22 anos, com uma caminhonete e um conjunto de ferramentas emprestado. Eu tinha 10 anos quando o ajudei a carregar madeira pela primeira vez. Penélope tinha 8 e preferia brincar com bonecas. Quando fiz 18, já comandava equipes e lia plantas. Meu pai me matriculou em aulas de administração na faculdade comunitária. À noite e nos fins de semana, eu estudava contratos, seguros e estrutura de empresas. Penélope foi para a universidade estudar marketing, achando que voltaria para revolucionar o negócio da família com propaganda moderna. Enquanto ela entrava em fraternidades e estudava a psicologia do consumidor, eu aprendia por que nunca se deve economizar em vergalhão e como disputar projetos comerciais. Meu pai começou a me levar às reuniões com clientes. Eu decorava códigos de obras e criava laços com fornecedores. Quando Penélope se formou, achou que teria um cargo de gerência. Em vez disso, encontrou uma empresa que já funcionava bem sem o marketing dela. A empresa precisa de presença nas redes sociais, ela dizia nos almoços de domingo. Precisamos nos modernizar. Meu pai apenas concordava enquanto eu explicava os contratos da semana e os próximos projetos. Trabalho real, resultados concretos. Mas as apresentações de Penélope soavam mais profissionais que meus relatórios do campo. Os sinais estavam lá há meses. Os parentes começaram a perguntar a ela sobre a empresa, e ela respondia com segurança, falando de planos de expansão e estratégias de mercado que só existiam na cabeça dela. Falava dos clientes como se os conhecesse bem, mas tinha visto talvez 3 deles em churrascos da firma.
No último Natal, apareceu com um plano de negócios de 47 páginas cheio de análises e projeções. Apresentou como se fosse uma descoberta científica. A família ficou encantada. Eu percebi que ela errou nossa receita anual em quase R$500 mil. 3 meses atrás, quando meu pai começou a adoecer, Penélope passou a falar de sucessão. Pesquisou empresas de construção que tinham passado para os filhos. Fez planilhas, apresentações, falava como se já fosse dona. Nunca corrigi na frente da família, de que adiantaria? Eles já tinham decidido quem parecia o futuro dono e quem parecia o funcionário. As aulas de MBA ensinaram Penélope a falar a língua deles. Minhas mãos calejadas e minhas botas de aço contavam outra história. Mas, tarde da noite, enquanto eu revisava contratos e prazos, lembrava de algo que meu pai me disse há 6 anos. Algo sobre proteger a empresa de quem confunde entusiasmo com competência. Algo sobre garantir que a pessoa certa tivesse o controle legal quando chegasse a hora. Essa hora chegou durante um jantar de família, 2 semanas depois do funeral do meu pai. Penélope estava descrevendo sua visão de 5 anos para Bennett Construction. Novos mercados. Parcerias corporativas. Uma reformulação completa, com um novo logotipo profissional. Já entrei em contato com 3 investidores em potencial, disse ela, cortando o bife com a precisão de quem quer marcar um ponto importante. Eles estão muito interessados no potencial de crescimento da empresa. Meu garfo parou no meio do caminho até a boca. Investidores para quê? Capital de expansão. Precisamos pensar grande, Cal. Papai era muito conservador. Podemos dobrar a receita em 3 anos, se formos inteligentes. A família balançava a cabeça, concordando. Wesley comentou como meu pai ficaria orgulhoso ao ver o negócio crescendo. Brooklyn falou sobre técnicas modernas de construção que tinha lido na internet. Catherine sugeriu que Penélope escrevesse um livro sobre sucessão em empresas familiares. Foi aí que percebi que todos tinham se convencido de algo que não era verdade. Criaram uma realidade onde Penélope era a herdeira natural de um império da construção. E eu era o funcionário fiel que ficaria para fazer o trabalho pesado. Saí mais cedo e fui para o escritório. O prédio estava escuro. Mas eu tinha as chaves de tudo. Fui até o arquivo onde meu pai guardava os documentos da empresa. Tudo estava lá. Exatamente como eu lembrava. Ato constitutivo arquivado 6 anos atrás. Certificados de ações. Atas de reunião. Meu nome estava em tudo que importava. A empresa nunca esteve apenas no nome do meu pai. Ela foi registrada como Bennett Construction Incorporated, com uma estrutura de propriedade feita para proteger o negócio de impostos e brigas familiares. Eu era dono de 75% das ações. Estava listado como presidente e diretor executivo. Meu pai estruturou tudo assim no ano em que Penélope se formou na faculdade, bem na época em que ela começou a falar em modernizar o negócio sem entender como ele realmente funcionava. Fiquei naquele escritório até meia-noite, lendo 6 anos de registros corporativos. Todos os grandes contratos tinham minha assinatura e meu cargo. Todas as apólices de seguro me listavam como contato principal. As contas bancárias exigiam minha assinatura para qualquer valor acima de $500. Penélope nem tinha autorização para assinar cheques. Mas ela não sabia disso. Nenhum deles sabia. Meu pai tinha resolvido toda a papelada discretamente, provavelmente achando que teria tempo de explicar tudo à família com calma. Mas o câncer foi mais rápido que seus planos. Dirigi para casa naquela noite sentindo algo que não sentia há meses. Não era raiva. Era clareza. Por 6 anos eu vinha administrando uma empresa que legalmente já era minha, enquanto minha família achava que eu era apenas o trabalhador confiável que herdaria algumas ferramentas. No dia seguinte, na leitura do testamento, o Sr. Garrison teria novidades interessantes para contar. Me peguei ansioso pela reunião, o que me surpreendeu. A leitura estava marcada para as 2 da tarde de uma terça-feira. Cheguei cedo e sentei de frente para a porta. Penélope entrou como se estivesse chegando à própria sala de diretoria, carregando uma pasta de couro e exalando confiança como se fosse perfume caro.
O resto da família veio atrás, sentando-se com o ar satisfeito de quem acredita estar prestes a ver o que já esperava. Antes de começarmos, anunciou Penélope, quero que todos saibam que pretendo honrar o legado do papai. A Bennett Construction continuará servindo esta comunidade com integridade e excelência. Wesley sorriu para ela como se tivesse ouvido um discurso histórico. Seu pai estaria tão orgulhoso, querida. Cal sempre terá um lugar na empresa, é claro, continuou, olhando para mim com um falso ar generoso. Sua experiência e habilidade são valiosas. Espero que ele considere ficar como gerente de operações. Gerente de operações de uma empresa que eu já possuía e administrava. O Sr. Garrison folheava papéis enquanto ela falava, mantendo a expressão neutra. Então ele levantou os olhos e ajustou os óculos. Podemos começar a leitura formal? Perguntou. O testamento era direto. Penélope herdou a casa na Maple Street, com tudo dentro e a garagem de 3 carros. Houve pequenas heranças para os outros parentes. Wesley ficou com o barco de pesca do meu pai. Catherine recebeu a coleção de ferramentas antigas. Brooklyn ganhou uma quantia em dinheiro e algumas joias da minha avó. E ao meu filho Cal, leu o Sr. Garrison, deixo meu conjunto completo de ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais, junto com os veículos usados nas operações da Bennett Construction. Penélope sorriu, satisfeita. A família trocou olhares que diziam que esperavam exatamente isso. A filha ficou com a verdadeira herança. O filho, com as ferramentas de trabalho. É só isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, é o conteúdo completo do testamento, confirmou o Sr. Garrison. Penélope se recostou na cadeira, já imaginando como rearrumar o escritório. Bem, acho que o papai deixou bem claro o que queria. Cal fica com as ferramentas que sabe usar, e eu fico com a responsabilidade de administrar o negócio de verdade. Sobre isso, disse o Sr. Garrison em voz baixa. Algo no tom dele fez todos pararem de falar. Há algo que precisamos discutir sobre a Bennett Construction. Ele tirou outro conjunto de documentos. A empresa em si não fazia parte da herança do Sr. Bennett para ser deixada em testamento. O sorriso de Penélope vacilou. Como assim? A Bennett Construction é uma corporação há 6 anos. Ela pertence a acionistas, não a indivíduos que possam repassá-la por um testamento. A sala ficou em silêncio. Wesley se mexeu na cadeira. Catherine pousou a xícara de café. Brooklyn pareceu confusa. Não entendo, disse Penélope, com a voz perdendo a confiança. Claro que o papai era dono da empresa. O nome dele estava em tudo. A empresa opera com o nome corporativo, explicou o Sr. Garrison com paciência, mas a propriedade real é determinada pelos certificados de ações emitidos quando a companhia foi registrada. Observei o rosto de Penélope enquanto a compreensão começava a surgir. Ela não era burra. Tinha feito aulas de administração suficientes para entender o que significava uma estrutura corporativa, mas nunca se importou em perguntar sobre o arranjo legal específico do nosso negócio de família. Quem é dono das ações? Perguntou, embora eu visse que já suspeitava da resposta. O Sr. Garrison consultou os papéis. De acordo com os registros, Cal Bennett possui 75% das ações. Ele também está listado como presidente e diretor executivo da corporação. O silêncio que veio depois foi diferente, pesado, como antes de um trovão. Penélope encarou os documentos, como se eles pudessem mudar sozinhos. Isso é impossível. Cal nem tem diploma de administração. Os papéis são bem claros, disse o Sr. Garrison, espalhando-os sobre a mesa. A Bennett Construction Inc. foi criada há 6 anos com uma estrutura pensada para garantir continuidade e controle operacional. Observei os rostos da minha família enquanto tentavam processar. Wesley parecia uma criança descobrindo que Papai Noel era fiscal do governo. Catherine lia os documentos com a concentração de quem decifra um código antigo. Brooklyn parecia repensar toda a dinâmica familiar. Mas eu venho planejando o futuro da empresa, disse Penélope, num tom mais fraco. Venho criando estratégias, falando com possíveis clientes, pesquisando expansão. Com que autoridade? Perguntei calmo.
Ela se virou para mim com algo próximo ao desespero. Cal, você sabe que o papai queria que eu participasse dos negócios. Ele sempre falava sobre manter tudo na família. E ele manteve. Colocou tudo no meu nome. O Sr. Garrison pigarreou de forma diplomática. Na verdade, talvez eu deva explicar a linha do tempo. A incorporação aconteceu logo depois que a senhorita Penélope se formou. Naquele tempo, Cal já trabalhava na empresa há anos e tinha concluído sua certificação em administração de negócios. Esse era o detalhe que Penélope nunca se preocupou em saber. Enquanto ela estudava teoria de marketing e comportamento do consumidor, eu conquistava qualificações reais, certificação em gestão de projetos, legislação para empresas de construção, planejamento financeiro para pequenas corporações. Meu pai fez questão disso. A estrutura corporativa foi criada para refletir a responsabilidade operacional real, continuou o Sr. Garrison. Cal vinha administrando contratos, supervisionando equipes e cuidando dos clientes. A propriedade legal acompanha essa gestão prática que já existia. Wesley finalmente falou, quer dizer que Cal administra a empresa esse tempo todo. Ele é o presidente legal há 6 anos, confirmou o Sr. Garrison. Todos os grandes contratos foram assinados sob sua autoridade. Ele é o principal responsável nas contas bancárias e apólices de seguro. Peguei meus cartões de visita e os distribuí pela mesa. Cal Bennett, presidente, Bennett Construction, Inc. Eu os carregava há 6 anos, mas a família nunca tinha lido o título com atenção. As ferramentas mencionadas no testamento, acrescentou o Sr. Garrison, incluem equipamentos especializados avaliados em cerca de $150 mil. Esses equipamentos são essenciais às operações da empresa e permanecem sob o controle de Cal, tanto como herança quanto como ativo corporativo. Penélope fazia contas na cabeça, e eu via as conclusões desconfortáveis surgirem. E os contratos que eu estava negociando com possíveis clientes? Que contratos? Perguntei. O projeto do Shopping Henderson, a reforma do prédio municipal, o conjunto residencial da Oak Street. Esses são trabalhos que já estamos fazendo, respondi. Henderson é nosso cliente há 3 anos. O contrato municipal foi assinado no mês passado. O projeto da Oak Street começa na semana que vem. Ela vinha se gabando do meu trabalho sem perceber. Aquela lista de clientes impressionantes que mostrava para a família não era o futuro da empresa, era o presente. A sala parecia encolher a cada revelação. Minha herança não era só um punhado de ferramentas e um aperto de mão. Era a confirmação da posse legal de uma empresa de sucesso que eu já administrava. A reunião terminou com Penélope pedindo cópias de todos os documentos e a família prometendo conversar melhor no jantar do fim de semana. Dirigi de volta ao canteiro da Oak Street, onde minha equipe despejava o concreto das fundações para um conjunto de 12 casas, num projeto avaliado em $800 mil. Meu encarregado, Vincent, me encontrou no trailer. Como foi a reunião com o advogado? Como eu esperava, ele respondeu com um aceno. Vincent tinha trabalhado com meu pai por 15 anos. Ele sabia quem realmente tocava a empresa, independente do que a família pensava. Sua irmã ainda quer modernizar nossas operações? Ela vai ter que se adaptar. Naquela noite, Penélope me ligou 3 vezes. Deixei todas caírem na caixa postal. As mensagens foram de confusas, para irritadas, até exigindo explicações que eu não devia. A 4ª ligação veio às 11 da noite. Cal, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa coisa da estrutura da empresa. Deve ter algum engano. Nenhum engano. Mas eu já disse às pessoas que vou assumir o negócio. Fiz planos contando que herdaria a empresa. Esse era o problema dela, não o meu. Que tipo de planos? Talvez eu tenha comentado com alguns investidores que eu poderia decidir sobre o financiamento de expansão. Endireitei na cadeira. Que investidores? Apenas algumas pessoas que conheci em eventos de networking. Estão interessadas em empresas de construção com potencial de crescimento. Penélope, você não tem autoridade para falar de investimentos com ninguém. Achei que teria depois da leitura do testamento. Agora você sabe que não.
O silêncio ficou pesado. E agora, o que eu faço? Ela perguntou. Descobre o que realmente quer da vida. Desliguei e voltei a revisar as tarefas do dia seguinte. O projeto Henderson precisava de materiais entregues até às 7 horas. A reforma do prédio municipal tinha inspeção marcada para a quinta. O desenvolvimento da Oak Street tinha concreto agendado para a sexta. Trabalho de verdade. Prazos de verdade. Responsabilidades que não esperariam o drama familiar acabar. Na manhã seguinte, encontrei Penélope esperando ao lado da minha caminhonete. Parecia não ter dormido. Preciso entender uma coisa, ela disse direto. Você planejou isso? Planejei o quê? Essa história de propriedade da empresa. Você e o papai fizeram isso para me tirar fora? Destranquei a porta e deixei ela entrar. As paredes estavam cheias de fotos de obras, contratos e certificados de segurança. 6 anos de trabalho que ela nunca notou. Papai fez isso para proteger o negócio, falei, ligando a cafeteira. De pessoas que confundem boas intenções com competência de verdade. Isso não é justo. Justo seria você ter perguntado sobre a estrutura da empresa antes de anunciar que iria comandá-la. Ela ficou parada no meio do escritório, olhando como se nunca tivesse estado ali. E, de certo modo, nunca tinha. Em 6 anos, veio talvez uma dúzia de vezes, quase sempre para pegar algo emprestado ou dar recado da família. Então o que eu devo fazer agora? O que quiser, só não com a minha empresa. Meu telefone tocou. Era Henderson Development com dúvidas sobre especificações de materiais. Enquanto eu explicava os detalhes, Penélope andava pelo escritório, finalmente vendo as provas dos 6 anos de trabalho que planejava herdar. Quando desliguei, ela lia uma carta de recomendação de cliente pendurada ao lado da minha licença. Todos te conhecem, disse baixinho. Deveriam. Trabalho com eles há anos. Ela foi embora sem se despedir. A discussão que eu esperava veio 2 semanas depois, na festa de aniversário do tio Wesley. A família estava reunida, e o assunto acabou sendo o futuro da Bennett Construction. Penélope tinha passado os últimos dias estudando leis empresariais e falando com consultores. Chegou à festa cheia de termos jurídicos e indignação. Falei com advogados, anunciou. Existem medidas legais para casos assim. Direitos de acionista minoritário, violação de dever fiduciário, quebra de confiança familiar. Wesley assentiu, orgulhoso. Isso mesmo, querida. Não deixe ninguém te passar para trás. Catherine completou. Seu pai nunca quis que o negócio da família dividisse os filhos. Eles se convenceram de que eu manipulei a situação, que a estrutura era nova e feita para enganar Penélope. A verdade era mais simples e desconfortável, ninguém se preocupou em entender como o negócio realmente funcionava. Estou pronta para contestar tudo na justiça, se for preciso, disse ela, olhando para mim. Empresas familiares têm obrigações com todos os membros. Coloquei o café na mesa e peguei o celular. Antes de contratar mais advogados, tem algo que você precisa ver. Mostrei a tela, o último contrato da Bennett Construction, assinado na sexta. Expansão de estação de tratamento de água. 2,3 milhões de dólares, início no próximo mês. Isso foi o que o papai construiu, falei. Não a ideia de uma empresa. A empresa real, que emprega 12 pessoas e fatura mais de 4 milhões por ano. Penélope arregalou os olhos. 4 milhões? Receita do ano passado. Este ano deve passar de 5,2 milhões. O número ficou no ar como uma verdade incômoda. Ela sempre achou que a empresa fosse pequena, fácil de comandar com entusiasmo e boas intenções. Mas a realidade era outra, um negócio complexo, que exigia conhecimento, contatos e experiência que ela não tinha. A estrutura não foi feita para te excluir, continuei. Foi feita para manter o negócio funcionando quando o papai não pudesse mais. Penélope nunca entrou com processo. O advogado dela explicou que uma estrutura empresarial criada 6 anos antes, com documentos e propósitos legítimos, não pode ser anulada por briga de família.
3 meses depois, ela se mudou para Denver, conseguiu um emprego de marketing numa startup. No Natal, perguntou sobre a empresa com respeito, sem presumir nada. Voltamos a ser irmãos, mas de um jeito diferente. Wesley ainda sugeria que eu a trouxesse de volta como sócia, mas falava com menos certeza. Os resultados da empresa falavam por si. Catherine parou de comentar sobre marketing e modernização. Brooklyn, por outro lado, começou a se interessar por gestão de obras, fazendo perguntas sobre cronogramas e clientes. A família aprendeu a diferença entre parecer bem-sucedido e ser bem-sucedido. As apresentações confiantes de Penélope impressionavam porque soavam profissionais. Meu trabalho ninguém via, era no campo, com clientes reais, resolvendo problemas reais. No ano seguinte, a Bennett Construction expandiu para coberturas comerciais, contratamos mais 6 pessoas e abrimos um escritório em outro condado. A empresa que Penélope queria herdar pelo potencial virou algo maior nas mãos de quem entendia seus limites e suas possibilidades. No fim, a herança mostrou que meu pai provavelmente sabia, mas nunca explicou com clareza. Posse não é sobre direito de nascimento nem boas intenções. É sobre competência, compromisso e responsabilidade pelos resultados. As ferramentas que herdei não eram só equipamentos, eram um meio de construir algo que durasse. E foi exatamente isso que eu fiz.